Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Matheus, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Ultra. E aí, tu já ouviu falar sobre Strength Lifting? Que é como se fosse assim uma variação de powerlifting que está crescendo muito nos Estados Unidos. E eu não duvido nada que venha aqui pro Brasil. Então assim, caso vier aqui pro Brasil e se popularizar, lembre que o canal Força Ultra foi o primeiro canal aqui no Brasil a falar sobre esse esporte. Então, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, porque aqui toda semana conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força, powerlifting, strong e halterofilismo. E agora, né, strength lifting. Sempre te trazendo informação de maneira honesta. E também siga no Instagram, @ForçaUltra, que é o perfil oficial aqui do canal. Lá eu sempre notifico quando tem vídeos novos, sempre trazendo links diretos. E se caso tu precisa de consultoria online ou programas de treinamento já prontos em planilhas de Excel, dá uma olhada na descrição, beleza? E se caso tu for aqui do Distrito Federal e esteja precisando dar uma lavada no carro, procure o Lava Jato Elite. Na descrição eu vou deixar o WhatsApp do pessoal da Lava Jato Elite, então entre em contato com eles, faça teu orçamento, mas diz que tu foi recomendado aqui pelo Elton do canal Força Ultra, que eles vão fazer um preço especial para ti, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Para começar, o Strength Lifting foi idealizado pelo autor Mark Petoy, o mesmo autor do livro e do modelo Starting Strength, lá em 2006, quando ele ainda estava atrelado com o pessoal do CrossFit, porque ele sempre foi muito amigo do dono, do idealizador do CrossFit, que eu esqueci o nome, eu vou colocar aí na tela, mas que não foi muito bem aceito a ideia lá, e ele acabou saindo do mundo lá do CrossFit por diferenças de como ele vê o treinamento em relação ao seu amigo. Só que meses depois da sua saída, eles continuaram amigos, né, mostrando maturidade, algo que falta muito hoje em dia, né? Mas assim, que naturalmente, posteriormente foi levada adiante, né, a ideia do Strength Lifting, tanto que atualmente até existe uma federação norte-americana de Strength Lifting. Então assim, está crescendo muito dentro dos Estados Unidos, principalmente dentro das academias que tem alguma influência do Starting Strength, né, do Mark Petoy. Como eu disse na introdução, nós podemos entender que o Strength Lifting é uma certa variação do powerlifting, com algumas similaridades, mas também algumas diferenças bem significativas. E é o seguinte, nós começamos com um agachamento, exatamente igual ao do powerlifting. Qualquer coisa, tem um vídeo aqui no canal onde eu te falo tudo que tu precisa saber sobre o powerlifting, falando ali o que pode e o que não pode ser feito. Então depois, se quiser saber, dá uma conferida nesse vídeo, tá bom? Então assim, o agachamento é exatamente igual. No exercício a seguir é onde nós temos a primeira grande diferença. Em vez de ser o supino, como é no powerlifting, nós temos o desenvolvimento. E por que o desenvolvimento em vez de supino? Por causa que o desenvolvimento tem uma maior amplitude do movimento. Se nós observarmos bem, né, principalmente aquelas competições de powerlifting equipado, os atletas fazem, né, com a pegada bem afastada. Olha, a amplitude de movimento é isso aqui, muitas vezes, né? Principalmente nas categorias femininas mais leves. Um arco gigantesco, né? Pela flexibilidade que elas têm, é uma amplitude minúscula. E também, assim, né? De todos os exercícios, é o mais escondido. Então, assim, até do ponto de vista de impacto visual, não é tão bom. O desenvolvimento é melhor para quem está acompanhando ver, né? O atleta tem que tirar a barra de suporte. Se tirou a barra de suporte, já configura como uma tentativa. E aí o atleta pressiona, né, a barra acima da cabeça e tem que finalizar o movimento, né, com os cotovelos estendidos. Só que durante a pressão, o atleta não pode fazer nenhum movimento com os joelhos, né, dobrar e estender o joelho, né, fazer o exercício virar um push press. Não pode fazer isso, tem que estar estendido o tempo todo. E aí depois disso nós temos o deadlift, assim como o powerlifting. Só que tem uma diferença bem importante que vai cortar as asinhas de muita gente. Apenas convencional, não pode ser feito sumô, por causa da mesma justificativa do desenvolvimento em relação ao supino, maior amplitude de movimento do deadlift convencional em relação ao deadlift sumô. Caso você esteja querendo entender o porquê, aqui no canal mesmo tem um vídeo onde eu faço uma análise bem detalhada, bem minuciosa do deadlift sumô. Acho que é a melhor análise do deadlift sumô que tu já viu na tua vida. Então depois dá uma olhada lá, entenda o porquê que a amplitude é menor. Então assim, são esses 3 exercícios, assim como no powerlifting, tem 3 tentativas para cada exercício, ganha que levantar o maior peso somado, né, em cada uma das melhores tentativas. Então assim, é igual nesse ponto de vista. Mas aí tem mais 2 grandes diferenças que eu queria retratar aqui. A primeira é que no Strength Lifting não tem comandos. Sabe aqueles comandos tipo press, down, squat? Não tem. Os atletas, eles têm uma maior responsabilidade por fazer o movimento dentro das regras que são estabelecidas.
E os árbitros, eles estão ali para julgar se os atletas fizeram o movimento correto dentro das regras pré-estabelecidas. Então, assim, não tem essa interação dos árbitros com o atleta. E eu acho isso interessante, por causa que se tu tiver um árbitro central, que é quem dá os comandos, muito afoito, ele dá um comando antes da hora, ele pode acabar ferrando a arbitragem dos outros dois árbitros que estão na lateral. Então, por causa de uma pessoa, de um comando afoito, pode dar um belo de um problema. Então, assim, eu acho isso uma coisa positiva. E o segundo grande ponto que eu queria trazer é a pesagem. Normalmente no powerlifting, também no halterofilismo e outros esportes que têm categoria de peso, a pesagem é feita antes, né? Normalmente algumas horas antes, às vezes 24, 48 horas antes. No stranglifting, a pesagem ela é feita depois, após a última tentativa do deadlift. Se tu fez a terceira tentativa ou fez só uma e não quis fazer as outras duas, fez a última tentativa, vai pesar imediatamente para saber realmente qual o seu peso durante a competição. Porque tem muita gente, tem muito atleta que faz um protocolo de corte de água para poder entrar, né, dentro da categoria para pesar lá, só que na hora da competição tá 2, 3, 5 quilos acima do peso da categoria. Então, assim, fazendo depois é muito mais justo, muito mais correto, né, com a competição. E também evita, né, alguns riscos, né, desse negócio de ficar mexendo com corte de água, que tem alguns protocolos que são extremamente agressivos, que envolvem diurético. O pessoal do fisiculturismo aí sabe os riscos, né, de ter desbalanço de eletrólitos. Então, claro, né, não é o mesmo nível, né, de corte que os atletas de força fazem em relação aos fisiculturistas, mas mesmo assim é um risco que está ali, né? Então, por esse lado, eu acho também bem positivo. Então, pessoal, esse é o stranglifting. Tu já conhecia, já tinha ouvido falar? E o que tu acha desse stranglifting entrar aqui no Brasil? Por causa que não é muito difícil de fazer, né? Já se fazem competições de powerlifting, halterofilismo, strongman, não precisa de muita coisa. Eu particularmente acharia bem interessante se tivesse. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e sempre, absolutamente sempre, seja esforço tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!